Seja muito bem-vinda a mais uma aula do canal Guia da Pesquisa. No vídeo de hoje eu vou ensinar você como montar corretamente um banco de dados de pesquisa quantitativa no Excel. Você vai aprender como fazer a dupla digitação dos dados e no final também vou mostrar como fazer a técnica de validação dos dados, que é uma técnica que nós utilizamos muito para garantir que o seu banco de dados ele está livre de erros na digitação e assim você vai conseguir enviar o seu banco de dados para um software estatístico com a certeza que os dados foram digitados corretamente. Bem, primeiramente, o que é um banco de dados? Um banco de dados é um local em que você vai armazenar informações sobre uma determinada pesquisa. E essas informações, elas podem ser de pessoas, pacientes, pode ser de bairros, de locais, pode ser de prontuários, enfim. Sobre determinadas temáticas, nós podemos fazer um banco de dados. Aqui nós temos um exemplo do Excel, que é um dos programas de planilhas mais utilizados para montar banco de dados. Isso porque ele é muito fácil, muito intuitivo e ele também permite o compartilhamento das informações com outros programas, como o SPSS, o EPINFO, o R e também o Word. Aqui nós temos um modelo já pronto, para não ficar muito longo. Então, geralmente, o que nós fazemos? Quando nós vamos montar o banco de dados, inserir nesse banco as informações que nós já coletamos da pesquisa, nós costumamos ter aqui na parte inferior algumas planilhas. O que geralmente eu aconselho? Você fazer uma primeira planilha com o nome legenda, porque aqui você vai legendar, por exemplo, todas as suas variáveis, categorizar todas elas, porque isso facilita na hora de digitar e também na hora de analisar. Digitação 1, digitação 2 e validação dos dados. O que é a digitação 1? É a digitação das informações por um pesquisador. E a digitação 2 seria a mesma digitação, o mesmo banco de dados, mas digitado por um segundo pesquisador. Isso tem sido comumente utilizado para evitar que você digite informações incorretas. Então, às vezes, na pressa, por exemplo, se você digitar um 1, ao invés de 2, você já mudou ali uma resposta, certo? Então, a dupla digitação, ela vem fazer isso. E no final eu vou mostrar como fazer a validação. Como saber se as duas digitações, elas estão exatamente iguais e livres de erros. Bem, primeiramente, eu preciso falar sobre algumas dicas que parecem muito simples, mas que fazem toda a diferença na hora de analisar o banco de dados posteriormente. A primeira coisa é você categorizar nas colunas todas as suas variáveis, como você vê aqui, variável 1, variável 2, variável 3. É comum ainda receber banco de dados, eu mesmo já recebi banco de dados, que não vem nessa formatação como vocês estão vendo. Às vezes a coluna ela vem com várias informações de um paciente só, então os dados eles têm que estar dessa forma. Cada coluna eu vou ter uma variável e cada linha vai ser expresso aquelas informações de um paciente único, como vocês estão vendo aqui nesse exemplo. Outra dica muito importante é que vocês possam categorizar o máximo possível as respostas dessas variáveis em números. Por exemplo, sexo, masculino e feminino. Como vocês estão vendo aqui, eu tenho 1 e 2. 1 significa masculino, o 2 significa feminino. Essa é uma técnica muito utilizada, inclusive, para melhorar na hora de você digitar esses dados, ao invés de você ficar escrevendo masculino, feminino, feminino. Então, você vai só digitando 1, 2, 2, 1. Isso agiliza o processo de digitação. Já pensou se você tiver uma amostra como, por exemplo, 300 pacientes? Essa é uma técnica que ajuda muito. Mas eu posso deixar escrito normalmente, feminino, masculino? Pode, desde que você faça como eu coloquei aqui no modelo para lembrar de falar para vocês. Que tudo fique padronizado. Se você for escrever, que todas fiquem em maiúscula ou que todas fiquem em minúscula. Se você for fazer a acentuação, acentuar todas as palavras iguais. Por quê? Se eu colocar, por exemplo, aqui o local da cidade, Redenção, se eu colocar com a letra R maiúscula, ele já vai entender isso como uma segunda categoria. Então, vai dar erro na hora de analisar. Aqui é a mesma coisa, o estado civil, a cor, tudo categorizado.
E aí eu vou ter as variáveis numéricas, né? Aqui nós temos a renda em valores em reais, a mesma coisa. Se você for padronizar, colocar vírgula, padronizar tudo isso em todas. Aqui um outro exemplo de classificação que foi padronizado, classificação do IMC. Então, 2, 3, 2. Então, fica muito mais fácil de digitar e na hora de analisar também. Mas é importante, claro, que você tenha aqui sempre a legenda para consultar o que significa 1, o que significa 2. Até mesmo quando você receber o banco de dados analisado, seja no SPSS ou no EPINFO, as informações vão vir assim: 2, tantos por cento, 3, tantos por cento. Então, você precisa saber o que significa cada um desses números, certo? Então, até aqui são as principais dicas. E uma coisa assim que eu recebo alguns bancos de dados que dá muito erro no EPINFO é ter números misturados com letras. Então, sempre padronizar. Numa coluna que só é para ter número, não pode ter letra. No EPINFO, por exemplo, isso é o suficiente para você ter um erro. Ele já vai dizer que tem um token inesperado no seu banco de dados, ou seja, tem alguma mistura ali que não está dando certo. Outra coisa importante que eu quero mostrar para você é como fazer a validação desses dados, como conferir se a digitação 1 ela está igual na digitação 2. E nós fazemos isso por meio de uma fórmula. Como é que eu faço? Eu copio aqui essa descrição das variáveis que estará aqui e eu coloco aqui nessa planilha que foi destinada para fazer a validação desses dados. Como é que a gente faz isso? Aqui, nessa linha 2, eu vou colocar um igual e exato, que é a fórmula. Então, aqui ele já coloca, olha, essa fórmula, ela verifica se duas cadeias são exatamente iguais, que se essas planilhas estão realmente iguais. E ela retorna dois valores, ou o valor de verdadeiro, que significa que está igual, ou falso, que significa que os valores não estão digitados iguais. Então, como é que eu faço? Eu coloco aqui em cima, eu clico, abro um parêntese e clico aqui em digitação 1. Aqui eu seleciono todas as minhas unidades amostrais. Aqui é um banco pequeno só para mostrar para vocês. Em seguida, ao vir lá em cima, digitação 1 está selecionada, eu coloco um ponto e vírgula. Em seguida, eu clico na digitação 2. Quando eu venho para cá, eu faço a mesma coisa, seleciono toda aquela digitação. Quando eu faço isso, eu fecho a fórmula, coloco aqui um parêntese e em seguida clico aqui em validação dos dados. Às vezes você coloca um espaço a mais ou esquece um ponto e vírgula, então ele pede para você corrigir, certo? E aí é só clicar assim, corrigir essa fórmula e aqui já aparece o valor verdadeiro. O que eu faço agora para ampliar toda essa fórmula para todas as variáveis, para todas as colunas que eu tenho? Então, quando você vir aqui no cantinho, vai aparecer essa cruzinha. Você puxa até a linha onde você tem unidade amostral, por exemplo, até o 33. Aqui a gente vê todos os valores verdadeiros e você vai fazer isso, a mesma coisa, vai arrastar essa fórmula para as outras colunas, para verificar se é falso, se é verdadeiro, e você vai vendo se o banco ele está todo ok ou se ele tem, né, alguma inconsistência, ele foi digitado de alguma forma diferente entre os dois digitadores. Então, você vai fazendo a mesma coisa, clica, vai aparecer essa cruzinha aqui, você vai arrastando. O ruim é que se vier um banco muito grande e você for fazer isso e ele coloca vários valores falsos, ou seja, teve muito erro na digitação, o que vai acontecer? Você vai ter que ir olhando todos eles, né? Se o banco for muito grande, às vezes demora um pouco mesmo, você vai ter que ir passando o dedo na tela, olhando onde é que tem a opção que está aqui com o valor retornado como falso, porque ele só diz que é falso, ele não fala qual é o erro, por exemplo, o que você errou, foi uma vírgula, foi uma letra a mais que você escreveu, não vem essa informação. Então, você vai ter que conferir pessoalmente o que aconteceu, não é mesmo? Você vai vir aqui, por exemplo, na digitação 1, né? Ele está colocando aqui que no Estado Civil tem um erro, está falso. Então, eu vou lá conferir. Então, o que acontece, né? Aqui no na digitação 2, eu tenho aqui o 1 e o 2, que é onde está dizendo que tem falso, que tem erro. Eu venho olhar aqui, o que aconteceu? Um digitador digitou 1 e o outro digitou 2. Então, o que eu tenho que fazer? Ir lá no meu instrumento de coleta de dados, na fonte, e ver qual era o certo. Não,
Aqui o certo é o 1, foi o digitador 1 que errou. E aqui qual é o erro? Foi colocado um X junto com o 2. Então aqui não dá para colocar letras e números juntos. Então é só corrigir. Quando você faz isso, aqui ele já mudou, a fórmula já colocou, olha, você corrigiu, então verdadeiro, certo? E você vai fazer isso com todo o seu banco de dados. Isso agiliza muito. Por mais que você tenha que fazer esse processo, garante que quando você for enviar o seu banco de dados para a pessoa que vai analisar, para o estatístico, por exemplo, você não vai mandar um banco de dados para ele cheio de erros. E isso acaba mais na frente economizando muito tempo. Eu espero que vocês tenham gostado das informações e qualquer dúvida que você tiver, coloca aqui nos comentários que eu vou ter um prazer de responder. Deixa aqui o seu like, se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse. Espero ver você no próximo vídeo.